Can't keep my hands to myself. Hands to myself. Olá, gente linda! O vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês o contorno de nariz para cada tipo de nariz. Para quem não sabe, eu já fiz um vídeo sobre contorno para cada tipo de rosto, que vou deixar linkado aqui do lado, e um card também. Bem, espero muito que gostem e vamos pro vídeo. Então, eu vou começar agora a mostrar os diferentes tipos de contorno para o nariz. A sombra que eu vou usar é essa aqui, da Naked 3, tá? Eu uso ela bastante, ela chama Nutter, e ela é um marronzinho bem frio, que é o que a gente precisa. Não pode ser um marrom muito quente, porque senão ele vai acabar deixando um aspecto de borrado só, e o frio vai dar esse aspecto de profundidade. Eu vou usar de pincel esse aqui, da própria Naked, que ele é bem fofinho, olha, é bem pincel de esfumar. E esse que é importante, pincel de esfumar para dar um efeito de esfumado no rosto. Não aquele pincel duro assim que vai deixar um efeito reto, só um risco ali, que isso não é legal. Vamos começar pelo primeiro tipo de nariz. O nariz largo. Nariz largo é aquele nariz que ele ocupa mais parte do rosto, e ele pode tanto vir largo desde cima até embaixo, como ele pode ser que nem o meu, que é só largo na parte de baixo. Como é que nós vamos fazer, então? Para esse tipo de nariz, a gente vai pegar essa sombrinha e vai aplicar uma linha do lado lateral do nariz. Se o nariz for largo inteiro, você começa desde cima até embaixo. Se ele for, que nem o meu, largo só no finalzinho, a gente vai fazer só aqui na ponta, então, essa linha. Não precisa de nenhum tipo de marcação, tipo tem igual os tutoriais do Instagram que tem uma faca, uma coisa assim. Você só pode fazer a olho nu mesmo. Se você quiser uma marcação, você pode usar um próprio cabo de outro pincel, colocar no centro e fazer a marcação em volta. Mas eu acho que não precisa. Então a gente vai fazer duas linhas na lateral, desse jeito, no topo do nariz. Por quê? Se você pegar na lateral, ele vai deixar ele mais largo. Se você pegar no topo, você vai fazer uma listrinha e vai deixar ele mais fininho. Então a gente vai passar aqui, bem na lateral. E embaixo, para deixar ele mais arrebitadinho. Isso é muito importante. Então, nariz largo é na lateral, deixa ele bem fininho, quanto mais fininho, melhor. E bem embaixo. Você pode usar alguma sombra branquinha ou champanhe também, em toda a parte do topo do nariz, assim, pra deixar ele ajudar a dar uma clareada também. Eu uso bastante corretivo antes, na hora de fazer a pele mesmo, eu uso corretivo. Então esse foi o nariz largo. Agora nós vamos para o nariz que é comprido, que ele é totalmente fino e tem essa parte aqui mais pra baixo, mais saltada. Então nós vamos fazer a mesma questão das duas linhas, mas elas não podem ser muito estreitas. O nariz não pode ficar super fininho, porque vai dar a impressão que ele é mais comprido ainda. Então eu já vai fazer um pouquinho mais larga na lateral, mas sempre no topo do nariz também. Vai ser duas linhas um pouquinho mais largas. E aqui a gente vai usar bastante aqui. Então a gente vai passar bastante sombra aqui em toda essa parte aqui do nariz, para fazer com que ele pareça mais arrebitado e menos comprido. Então essa parte aqui a gente vai anular bastante com a sombra. Então a gente vai passar bastante sombra nessa parte aqui de baixo do nariz, para ele parecer que é menos comprido, para parecer que ele é mais arrebitado. Então aqui a gente vai passar bastante. E um pouquinho na lateral, mas lembrando que ela não pode ficar super estreita. Então bastante sombra aqui embaixo, para ele parecer menos comprido. E um pouquinho na lateral, para ele não parecer tão largo também. Só que não pode ser super fino, para ele não parecer bem fininho. Daí quando fica muito fino, parece que é mais comprido ainda. Então um pouco de sombra na lateral e bastante aqui embaixo. Esse foi o nariz comprido. Agora nós vamos para o nariz que ele é com as narinas mais largas. Então como é que a gente vai fazer? Vai fazer a questão do contorno igual o nariz largo, então a gente vai fazer essas duas linhas na lateral aqui, mais no topo do nariz, deixando só uma coisa mais fininha no meio. E a gente vai aplicar na narina também, então a gente vai tampar ela inteira. Então a gente vai anular as narinas, ó, com o pincel de esfumar, levemente passando um pouco de sombra, então elas vão ficar mais escuras e vão dar a impressão de que são menores. Lembrando que a gente continua fazendo as laterais e embaixo também, porque do nariz é legal ficar mais arrebitadinho, a não ser que o seu seja muito arrebitado. Aí você evita passar aqui embaixo. Então, narinas largas, lateral, narinas e embaixo. Mas tudo meio contido, assim, sem passar muito em algum lugar específico.
Nariz torto. A questão do nariz torto, na verdade, você vai fazer uma linha reta. Então, o que você pode fazer é usar um pincel, vamos supor, de apoio para fazer essa linha reta. Você pode colocar um pincel com cabo bem fininho no meio do nariz e pintar em volta. Ou, se você tiver bastante coordenação, a mesma questão do nariz largo. Então, a gente vai fazer esse contorno lateral dele para ele ficar mais fino. E daí, essa questão dessa linha tem que ser bem reta. Vamos fazer contorno lateral para ficar mais fino e reto. Então é a mesma questão do nariz largo, só que a linha tem que ficar bem retinha. Não acompanhar a linha do seu nariz. A linha tem que ser retinha. Então a gente pode usar até uma marcação ou até o próprio pincel mesmo. Você pode parar a mão assim e você vai mexendo só os dedos, ó. E daí ele vai fazendo com que o contorno fique retinho. E embaixo também. Para finalizar, a gente pode usar qualquer sombra champanhe ou algum iluminador, ou até uma sombra daquelas rosinhas assim, e aplicar no topo do nariz, que vai dar a impressão de que ele é mais arrebitadinho. Espero muito que tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de dar um like, se inscrever no canal, me seguir nas redes sociais. Beijão, até a próxima. Tchau!